Olá, amigos do canal Identidade, estamos de volta para mais uma edição do programa Integrar, criado e dirigido pelo setor de comunicação da ANE, Associação Nacional de Esportes, gestora do projeto social Integrar Arte Vida. Estamos no nosso segundo ano de programa, não é? Ele é aberto a você que está envolvido na área social, em todas as nuances que envolvem essa área, as leis de incentivo, enfim, você que está nesse movimento em prol do desenvolvimento humano, de uma sociedade, contribuir para uma sociedade melhor em todos os sentidos. Esse é o objetivo do programa Integrar. Hoje vamos falar da parte jurídica, a importância de você ter uma assistência jurídica que é voltada para essa área. Bom, e hoje nós estamos com a Paula Racanello Storto, a Paula que representa, não é, o escritório Figueiredo Lopes, Golfieri, Reicher e Storto Advogados. É um prazer ter você com a gente aqui, Paula. Prazer é nosso, Zé. Parabéns pelo trabalho aí no programa e na associação do projeto Integrar Arte Vida. Obrigado, Paula. Quer dizer que o escritório de advocacia de vocês está completando 10 anos e a proposta é justamente essa, atender essa demanda, né, dos projetos sociais, da sustentabilidade, a responsabilidade ambiental, enfim, o que envolve realmente o bem-estar do ser humano e o desenvolvimento humano como um todo? Exatamente. A gente é um escritório de advocacia que se vocacionou para atuar nas causas do interesse público, né? Então, nós atuamos em projetos de organizações não governamentais, poder público e empresas nessa área de responsabilidade social, para formatação e melhoria constante desses projetos, né? E nós fomos atuar nessa área porque nós acreditamos que é possível viver uma vida e trabalhar na advocacia proporcionando o melhor para o ser humano, o melhor para a sociedade. Então a gente busca essa sustentabilidade no nosso projeto de escritório também como empresa. Eu acho que no Brasil, o Brasil que está apresentando um crescimento econômico muito grande, não é? Criam-se condições, mas acredito que só uma parceria efetiva, não é, do primeiro, segundo, terceiro setor público, a iniciativa privada e o terceiro setor, onde a ANE atua, não é? Realmente é uma grande alternativa para o país realmente ter um crescimento mais equilibrado, né, e ter um futuro melhor. Você não encara dessa maneira também, Paula? Eu concordo completamente com você e eu acho que nesse ponto tem uma palavra-chave que é participação, né? Se a gente fala em democracia, em políticas públicas, em desenvolvimento humano, econômico, social, ambiental, a gente está falando de uma participação integrando a sociedade, as pessoas físicas, as vontades das pessoas, as empresas e os governos. Não existe uma coisa, não está desconectada da outra. E o terceiro setor cumpre justamente essa função, esse papel de proporcionar essa participação, né? Então, eu entendo que a atuação no terceiro setor é uma atuação que tem também o seu lado político. Não político partidário, no sentido de promover um candidato ou uma coisa de jeito nenhum, mas um lado político de uma atuação de melhoria da implementação dos direitos, de acompanhamento das políticas públicas e de apoio na execução de políticas públicas. É a essência da política, né, que vem da polis grega, realmente. Exatamente. Que é o funcionamento adequado da sociedade e tudo mais. E a gente vai mostrar um VT sobre a ação transformadora das entidades do terceiro setor, como a gente está comentando, e na volta a gente vai falar sobre uma questão muito importante que torna fundamental a participação de profissionais como a Paula e os parceiros dela nesse contexto, né, que são as leis de incentivo. E realmente a gente tem a Lei de Incentivo ao Esporte Federal, agora do INSS também, aliás, do ICMS no estado de São Paulo. E você vai, de repente, conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho dentro do que a gente está conversando no programa de hoje, aqui no programa Integrar. Vamos rodar o VT.
Mais do que palavras, né, é o sentimento que a gente tem de estar envolvido nisso. Aliás, né, a empresa de vocês também presta assessoria jurídica aqui para a ANE, né? A gente considera vocês grandes parceiros há muito tempo já, né, Paula? Sem dúvida, o escritório desde 2005 trabalha com a ANE, né, ajudando, enfim, até antes do projeto. Desde antes do projeto, inclusive estruturando juridicamente a organização para poder receber um projeto como esse, né, e em todas as etapas também da formalização dos contratos, dos registros, para a prestação de contas desse recurso do incentivo fiscal também, porque essa é uma parte muito importante. Esse é um recurso que, em última instância, é público, na medida em que ele poderia estar indo para os cofres da Receita Federal e ele está aqui sendo gerido pela ANE para o desenvolvimento do projeto ali na associação. Então, tudo isso exige um planejamento jurídico e a formalização de contratos, compras e o correto registro da utilização desse recurso para a prestação de contas. Então, porque a gente está até comentando aqui fora do ar sobre essa importância da profissionalização do terceiro setor para poder fazer jus a esse benefício que vem da renúncia fiscal do setor público, no caso uma lei federal, uma lei estadual, e as próprias empresas também, elas têm que estar com a parte contábil, a parte jurídica toda ajustada para poder também contribuir nesse sentido. Então, eu acho que a questão da profissionalização em todos os sentidos, que envolve também a área jurídica, é o grande X dessa questão, não é, Paula? Sem dúvida. As organizações têm que se profissionalizar, porque prestar um serviço social não significa prestar um serviço de baixa qualidade. Aliás, muito pelo contrário, né? Então, existe uma certa tradição de que eu vou ajudar, eu vou apoiar, naquela linha de, enfim, ajudar como você pode, né? E essa muitas vezes foi a linha da chamada filantropia, benemerência, né? Mas, enfim, hoje em dia a gente fala realmente da promoção de direitos, de políticas públicas e todos os projetos, principalmente que envolvem renúncia fiscal, têm que vir apoiados e inseridos dentro de um plano nacional ligado a essa política pública, né? Então, é muito importante que as pessoas que atuem sejam especializadas, capacitadas e, evidentemente, remuneradas, bem remuneradas pelo trabalho que elas desenvolvem. Até porque o tempo, realmente, as pessoas pessoas que não teriam tempo, tendo um vínculo profissional, elas podem se dedicar integralmente àquilo. Não, sem dúvida, a gente se especializa e não é fácil atuar no terceiro setor, né? Você sabe que eu sou professora na área de gestão, né? Eu dou disciplina jurídica de Direito e Legislação para a gestão de projetos sociais. E a administração de empresas se interessa muito pelo terceiro setor, porque ele envolve diversos aspectos, muitos públicos diferentes, formas de legislação, parcerias, prestação de contas, prestação de serviço, isenção, renúncia, são muitos públicos que transformam a atividade numa atividade muito mais complexa do que muitas vezes uma empresa que fatura milhões, né? Muitas vezes gere mais recursos que o projeto social, mas nem por isso tem uma complexidade maior. Até porque as empresas hoje, elas estão apostando muito na responsabilidade social e também na responsabilidade ambiental. Essa preocupação em apoiar a cultura realmente está crescendo cada vez mais no país, né? E hoje as empresas, elas também exigem uma estrutura de funcionamento profissionalizada para poder investir também, para poder lançar mão desses recursos que iriam para o caixa do governo, né? Sem dúvida. As entidades do terceiro setor, elas se equiparam inclusive às SA nesse ponto, porque elas vão ao mercado pedir dinheiro, né? Então, na medida em que você se coloca para captar recurso, você tem que se comprometer a administrar bem esse recurso, né? Então, esse é um trabalho que no escritório também a gente tem a oportunidade de fazer bastante com alguns clientes, de prepará-los para chegar a um nível de poder receber determinados investimentos, porque eles têm que estar com toda a documentação jurídica, normas e estruturas de governança adequada ao tipo de investimento que ele procura. Então, mecanismos internacionais, por exemplo, têm normas de participação, de governança, muitas vezes muito pontuais para determinado tipo de investimento. Agora, Paula, você falou nisso, vocês também prestam assessoria não só no país, né, para fora do Brasil também? Sim, a gente atua com algumas organizações no exterior, nos Estados Unidos, na Itália, na Europa e... Inclusive, a gente colabora com uma publicação internacional sobre direito e legislação do terceiro setor, com a ICNL, que é o International Center for Non-Profit Law, que é uma organização internacional que trabalha com a legislação de terceiro setor do mundo inteiro. E o nosso escritório
muito liderado pela Laís, minha sócia, Laís Lopes, que é inclusive conselheira do ICNL. A gente faz atualização legislativa todo ano do que aconteceu de novo e principal em termos de terceiro setor, incentivos fiscais e responsabilidade social das empresas no Brasil. Vamos dizer assim, é um estudo que não para, porque as leis são relativamente novas, né? Como a Lei Federal do Incentivo ao Esporte, me parece que tem 2 ou 3 anos de funcionamento, do ICMS desse ano de 2010, né? Realmente só teve, vamos dizer assim, uma grande leva de aprovação de projetos. Isso faz com que as demandas sempre se modifiquem, né? É um processo muito dinâmico, né, Paula? Sem dúvida. O processo legislativo já é um processo dinâmico por natureza. E essa área das organizações não governamentais e das suas relações com o Estado e com as empresas ainda tem muito por evoluir no Brasil, né? Então, a gente vê ano a ano novos incentivos, novas complicações, muitas vezes. Tem leis boas, mas que no detalhe, na forma de aplicar, gera questões burocráticas ou necessidade de adaptações para as entidades. Então, é muito importante monitorar para poder se adaptar, inclusive para poder influenciar, porque as organizações têm a possibilidade de atuar em prol ou contrariamente a algum projeto de lei relativo ao setor que elas atuam. Maravilha. Bom, estou aqui com a Paula Racanello Estorto, que é do escritório jurídico, especializado nessa área de desenvolvimento humano, políticas públicas, enfim, é o Figueiredo Lopes, Golfieri, Reicher e Estorto Advogados. Ela vai continuar com a gente no segundo bloco. Te convido a participar desse bate-papo com a gente na segunda parte do programa Integrar. É rapidinho, não sai daí.